No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com mais 4 anos pela frente, o Gustavo Sileman está com a gente e vai contar como é que foi essa cerimônia. Inclusive, Cláudio Castro, apesar de ter se colocado na oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disse que sim, irá à posse presidencial. Segue para Brasília, portanto, para acompanhar a posse de Lula logo mais, não é, Sileman? Boa tarde para a força do hábito, né? Boa tarde para você, Sileman. Exatamente, boa tarde a todos que nos acompanham. E até por conta disso, a cerimônia de posse do Cláudio Castro e também do vice dele, o Thiago Pampolha, ocorreu mais cedo do que anteriormente, em outros anos, né? A cerimônia de outros governadores aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, que segue sendo o local oficial para esse tipo de solenidade. Cláudio Castro, inclusive, ele participou de uma breve entrevista coletiva após a cerimônia de posse para poder justamente viajar ao lado do presidente da Alerj, André Siciliano, esse sim, apoiador de Lula, para a cerimônia do presidente da República. Castro, durante o discurso de posse, citou diversos feitos da sua gestão à frente do governo, lembrando que ele assumiu de forma interina inicialmente o governo do Rio de Janeiro em 2020, após o Wilson Witzel ter sido afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça e foi empossado de maneira definitiva após o impeachment também de Witzel, após uma ação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cláudio Castro citou questões como o feminicídio, que a gente lembra que dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostraram que o ano de 2022 já se tornou mais letal em relação a esse caso, a esse tipo de crime, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, e até por conta disso uma Secretaria da Mulher foi criada, essa pasta, inclusive, que Castro já havia divulgado, já havia anunciado durante a entrevista, a reportagem da Band News FM. A gente tem um trecho do Cláudio Castro durante a posse falando sobre o combate ao feminicídio e também pela luta dos direitos das mulheres, que, segundo ele, vai ser prioridade durante a nova gestão. Proteger as mulheres do nosso estado é uma missão que assumo como governador do Rio de Janeiro. A prevenção e o combate ao feminicídio, esse crime bárbaro que atinge mulheres e destrói famílias, é uma prioridade absoluta na nossa gestão. O protagonismo nesse nosso mandato é a mulher. Nossa atenção para essa realidade, motiva a criação da Secretaria da Mulher. E essa pasta já foi criada de maneira oficial, publicada hoje, essa criação em Diário Oficial, edição extra, né, do Diário Oficial do Rio de Janeiro. Ela vai ser comandada pela Heloísa Aguiar, advogada e presidente da Rio Solidário desde o ano de 2021. Cláudio Castro também prestou uma homenagem a Pelé e também às vítimas aqui do Rio de Janeiro da pandemia da Covid-19, prestando aí um minuto de silêncio antes do início do discurso dele oficial. Um discurso de 35 páginas que durou cerca de meia hora no plenário do Palácio Tiradentes. Ele também que falou sobre as questões econômicas do Rio de Janeiro, lembrou que quando assumiu de forma interina em 2020, ele teve um cenário, segundo ele, caótico, né, por conta da crise econômica de todo o país e também outros tópicos relacionados à pandemia da Covid-19, e que, segundo ele, agora a casa está arrumada e o Rio de Janeiro pronto para voltar ao protagonismo nacional. E aí, logo depois, na verdade, da coletiva, quando citou novamente essa questão do protagonismo, ele foi questionado sobre a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também agora com Lula. Ele reafirmou que sim, foi parte da campanha de Jair Bolsonaro, que apoiou essa campanha. No entanto, ele tem essa obrigação, por conta da eleição também, dele ser funcionário do povo, de apoiar o Luiz Inácio Lula da Silva e também manter diálogo com ele para trazer, atender benefícios, né, da população fluminense.